Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram para ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos em mês de agosto, mês vocacional. Ao Senhor chamar primeiro os discípulos, o Senhor lhes disse: "Eu vos farei pescadores de homens." Ele chama os pescadores do lago de Genezaré, do mar, da barca, e os chama para continuar na sua missão com pescadores. O Evangelho de hoje nos diz este momento que, depois de ter saciado as multidões, os discípulos entraram na barca e o seguiram à sua frente para outra margem. Essa introdução do Evangelho de hoje é a chave para o entendimento. Jesus manda os discípulos sentarem na barca. Depois de eles testemunharem, apredecem, pelo menos deveriam ter aprendido a grande lição da partilha, da solidariedade. Agora eles são obrigados de assumir a missão. Entrar na barca de Jesus significa assumir a missão de Jesus, estar com Ele. Confiar que Ele está com eles e não se abater diante das dificuldades. Há uma expressão popular: estamos no mesmo barco. Quando nós estamos numa situação difícil e reconhecemos isso. Assumir a causa de Jesus é assumir a causa da defesa da vida.
a causa pela justiça social, pelo bem comum. Nos nossos dias, o mar está agitado, o mar da vida. Porém, barca simboliza exatamente a igreja, lugar de salvação. A travessia nos dá esta oportunidade de professar a nossa fé. Vejam como o evangelho de hoje é parecido com o do primeiro encontro com o ressuscitado. Quando o Senhor entra, eles ficam assustados. Gritam, é um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu. Vejam as minhas mãos, meu lado. Assim também, quando eles o avistaram andando sobre o mar, ficaram assustados. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Aí Pedro quer andar também como Jesus sobre a água. E ele consegue, mas quando fica assustado diante do vento, das ondas, começa a afundar. Aí grita, Senhor, salva-me, estende a mão e o Senhor salva o Pedro. Ao entrarem no barco, tudo se acalmou. Uma outra passagem, quando Jesus dormia na popa do barco, e eles lutando contra o vento, contra as ondas, esqueceram que ele está lá com eles. O acordaram, Senhor, salva-nos. Novamente o Senhor vai questionar a fé deles. São homens fracos na fé, por que duvidastes? O mesmo disse justo ao Pedro. A vida é uma travessia. E o que nos dá coragem e força, a certeza que o Senhor está conosco. Neste mês vocacional, logo no início, a igreja coloca diante de nós figuras importantes. Santo Inácio de Loyola, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Maria Vianney, e estamos já preparando a festa de São Maximiliano. Todos eles são os profetas da igreja, do nosso tempo. Eles que nos encorajam de depositar nossa fé em Deus. Assim como o profeta Jeremias, vários dias acompanhamos a luta do profeta. Ele fica cansado, ele fica ameaçado de morte. Mas Deus insiste, vai, escreve num livro todas as palavras que eu te falei. São Maximiliano, no seu tempo, percebeu que escrever e imprimir e enviar é uma ótima forma de evangelizar, de comunicar a boa nova aos outros. Deus confirma ao profeta. Ele disse hoje assim, terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das ruínas. Teus filhos serão felizes como de outrora. Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Queremos acolher esta mensagem que a liturgia de hoje nos envia. Depositar a nossa confiança unicamente em Senhor e professar nesta liturgia a nossa fé, assim como os apóstolos e Pedro, quando entraram, Pedro entrou no barco junto com eles e o mar se acalmou, eles professaram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.